Sejam bem-vindos ao último ensaio geral desta temporada e vamos falar de outra temporada que aí vem. Estamos hoje fora do estúdio da rádio, viemos até ao Teatro Nacional Dona Maria II, com quem temos uma parceria, e vamos nos próximos minutos levá-lo a descobrir o que aí vem na nova temporada. São tempos desafiantes para o Dona Maria, que vai encerrar a sua casa para obras, vai fazer as malas e andar pelo país em digressão. Para sabermos mais sobre o que vai poder ver, ainda aqui nas salas de Lisboa, mas também na sua capital de distrito ou no cineteatro mais próximo, conversamos hoje com o diretor artístico de Dona Maria, Pedro Penin, e com Rui Catarino, o presidente do Conselho de Administração do Teatro. Muito obrigada por estarem no ensaio geral e desvendar um pouco do que é que vamos poder ver nos próximos meses. Em tempo de olhar a nova temporada, Pedro Penin, comece primeiro por olhar para trás, por pedir um balanço, porque faz em agosto um ano que o seu nome foi anunciado, em novembro tomou posse. Que balanço é que faz agora que conhece bem os cantos à casa? Ainda me perco, às vezes. Ainda há umas portas, ainda há recantos e umas portas que ainda me deixam com algum mistério do que é que estará lá por trás, mas sim, em geral, já me sinto muito mais à vontade, enfim, no espaço físico. Com as equipas acho que isso foi imediato, essa empatia e essa relação de abertura. Um balanço, diria que a curva de aprendizagem, ela é muito íngreme, muito inclinada. Foi preciso aprender muita coisa e acho que é um cargo para o qual, por muita coisa que se faça, que se pensa, muitos livros que se leiam, nunca há nada que te prepare, na verdade, para quando chegas para o desafio e para todos os dossiês que tens que conhecer, todos os projetos, porque a atividade do Teatro Nacional é tão vasta, tem tantos recantos também, não só o edifício, mas a própria atividade, que acaba por abarcar uma quantidade de momentos que eu próprio desconhecia em alguns casos. Portanto, foi preciso inteirar-me também de todos esses projetos. E, nesse sentido, houve um grande entusiasmo inicial e depois, se calhar, algum medo também, porque... De facto, realismo? Realismo também, de certeza, porque quando percebes, de facto, a dimensão, ela pode assustar. E, neste momento, já me sinto muito mais à vontade. Entretanto, comecei a ensaiar também, o que para mim é sempre uma vantagem, porque já estou, enfim, num elemento que me é muito mais familiar e isso deixa-me também mais contente. E agora estou, de manhã venho para aqui fazer o meu papel de diretor artístico, à tarde estou como encenador do espetáculo, mas está a correr muito bem. Eu já vou querer saber mais sobre esse espetáculo. Rui Catarino, e esta casa, precisamente este edifício, como todas as casas, como as nossas casas, precisam de remodelações, de obras. É isso que vai acontecer ao teatro? Ele vai fechar? Quando é que isso será? O que é que vai acontecer? Obrigado pelo convite. Sim, tal como qualquer outro edifício, o Teatro Nacional Dona Maria II é uma, não assim tão velha, mas senhora, que precisa de ir ao spa de vez em quando. E é isso que vamos fazer em 2023. O Teatro Nacional vai encerrar em janeiro de 2023, encerra ao público, embora a obra, na realidade, comece um bocadinho antes, ainda no final, em novembro ou dezembro de 2022. É preciso pôr andaimes, tratar é preciso começar a tratar das fachadas, mas depois, durante o ano de 2023, vai estar encerrado ao público para uma remodelação que, na realidade, o público, quando voltar ao teatro no início de 2024, não vai reconhecer assim tantas coisas alteradas. Algumas sim, o teatro vai estar muito mais bonito do lado de fora, a Sala Garrett vai ser intervencionada também no que diz respeito às questões cromáticas, aos têxteis e etc. Mas uma grande parte desta intervenção que vai ser feita é uma intervenção técnica de dotação de melhores condições de trabalho para as múltiplas equipas que trabalham aqui no teatro e que, como tantos outros teatros por este país e pelo mundo fora, quando foram pensados, não foram pensados para a dimensão das equipas que depois vieram a ser necessárias com a evolução da indústria e do métier teatral e, portanto, infelizmente, temos ainda muitos espaços que não são os mais adequados para as pessoas estarem a trabalhar. Vamos reconverter toda uma zona por cima da Sala Garrett. Essa é a parte de bastidores. Essa é a parte de bastidores. Na parte pública, haverá aqui algumas alterações no átrio, vamos ter alterações nos sistemas de ar-condicionado, por exemplo, que vão ser muito mais eficientes no futuro. Portanto, a questão da sustentabilidade também preside esta intervenção que vamos fazer, para depois reabrirmos em 2024 de cara lavada, com um teatro que vai estar preparado para os próximos
40 e tal anos, que foi aquilo que decorreu desde que o teatro reabriu em 1978, depois do grande incêndio de 1964. Ou seja, uma boa plástica, uma boa operação plástica que não se vai notar assim tanto. É um lifting mas muito discreto, digamos. Exato. Ainda antes das obras, já a partir de setembro temos uma nova temporada e a abrir essa nova temporada está precisamente uma peça do Pedro Penin, Casa Portuguesa. O que é que esta peça diz sobre aquilo que é a programação que o teatro vai ter, não é? O que é esta peça? De alguma forma ela fala sobre a identidade e se é uma marca que irá estar presente na programação futura? O facto de estar a estrear um espetáculo em nome próprio, e no fundo eu sou autor e sou encenador também deste espetáculo, não quer dizer que ele marque estilisticamente depois aquilo que acontecerá na programação, até porque eu não tenho essa pretensão que o meu trabalho artístico ou a minha identidade artística que ela se espalhe para o resto da programação. Há aqui uma missão pública muito específica, inscrita na lei, que é preciso interpretar, mas que é uma missão de pluralidade. E como a cena portuguesa é ela própria também bastante diversa, bastante plural, intergeracional, multiestética, acho que o Teatro Nacional precisa também honrar essa realidade. Mas, de qualquer forma, a Casa Portuguesa, estamos também aqui numa Casa Portuguesa, na Casa do Teatro Português. O espetáculo, de alguma forma, tenta também pensar um bocadinho sobre o que é essa ideia das casas, como é que elas se organizavam no passado e o que é que elas significam agora no presente, como é que elas influenciam também os seus habitantes, nomeadamente as famílias, e este é um tema que me é muito caro, repensar sobre as unidades familiares e a sua organização e como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo. É uma história de um soldado que fez a guerra em África e que, de alguma forma... na história do seu pai. Sim, inspirado, sim. O meu pai escreveu um diário de guerra que acompanhou a sua estadia em Moçambique entre 68 e 71. O que veremos aqui não é a história do meu pai, não é a minha história, aproveita-se de alguma forma desses escritos, mas depois o que propõe é uma narrativa nova sobre um soldado que não é o meu pai, é um outro soldado, é uma outra personagem, interpretada pelo João Lagarto, que de alguma forma se vê confrontado com os seus fantasmas, os fantasmas do seu passado, não só necessariamente figuras e pessoas do seu passado, mas fantasmas também no sentido dos pensamentos e das ideias e como elas, muitas vezes, é preciso adequá-las, como às casas, é preciso adequar ao seu tempo. O Pedro Penin falou aqui da missão, que está escrita em lei, ela é bastante clara deste teatro, mas o Dona Maria tem este papel central na vida do teatro em Portugal e terá esse papel reforçado, podemos dizer, durante esse ano de 2023, porque realmente a missão vai sair fora de portas e vai andar pelo país. Rui Catarina, o que é que será, no fundo, essa contaminação do teatro que se vai espalhar? Será realmente de dimensão nacional? Bom, nós gostamos de achar que o Teatro Nacional tem tido já uma dimensão nacional ao longo dos últimos anos da sua programação, em que tem havido um grande investimento na circulação nacional, através de projetos como a Rede Unice AGEAs, por exemplo, ou Próxima Cena, apoiado pela Fundação La Caixa BPI, e que são dedicados, no fundo, a uma presença regular da criação teatral contemporânea em zonas do país que têm tradicionalmente menos acesso a este tipo de programação. Mas, de facto, em 2023, com o encerramento do teatro, o Teatro Nacional não parará, pelo contrário, acelerará muitíssimo pelo país fora, com uma programação literalmente no país inteiro, no sentido em que será realizada em parceria com 91 municípios de todo o país, de todas as regiões, incluindo ilhas, em que vamos genericamente passar 3 meses na região norte do país, 3 meses na região do centro, um mês de julho nos Açores, mês de agosto de pausa, que as equipas precisarão descansar depois desta maratona, depois em setembro na região autónoma da Madeira e de outubro a dezembro no Alentejo e no Algarve. Num total de 91 municípios que receberão espetáculos, eventos de pensamento dedicados à reflexão sobre o que é isto de ser um teatro, o que é o seu impacto na cultura nacional, com trabalho com escolas, trabalho com comunidade, criação local e, portanto, é todo um ano de uma programação intensíssima que o Pedro Penin e o Luís Sousa Ferreira têm estado a desenhar com grande afinco em parceria com estes 91 municípios e que, sim, de facto, plasmará um evento especial, naturalmente, não é possível manter este tipo de programação com o Teatro Nacional aqui no Recife em funcionamento e, portanto, é um ano especial, mas que queremos que produza um lastro
lastro que perdurará muito para lá do ano 2023, habituar as populações a uma oferta teatral com maior regularidade, o que fará, queremos nós, elevar o patamar de exigência dessas próprias populações em relação àquilo que é a oferta cultural nos seus locais de residência e para o qual, naturalmente, o Teatro Nacional terá no futuro um papel ainda mais intenso do que aquele que já desempenha atualmente. Portanto, Fica 2023, uma gigantesca responsabilidade, um projeto que é um puzzle gigantesco, extraordinariamente ambicioso e extraordinariamente desafiante, mas ao mesmo tempo entendendo que é aquilo que verdadeiramente um Teatro Nacional, num momento especial como este, deve ser. E aquilo que, para além da grande festa que vai ser nacional, que vai ser esta Odisseia Nacional em 2023, aquilo para que estamos a trabalhar é para que de facto não seja um fogo-fato, que produza um resultado, um lastro de longa duração. Criar públicos, no fundo, também. De criar públicos, de qualificação dos setores culturais, alguns precisam mais do que outros, naturalmente, regionais, também em articulação com aquilo que tem sido a política cultural desenvolvida pelo Ministério da Cultura, no sentido, por exemplo, da criação da rede de teatros e cineteatros, com a qual nós estaremos intimamente relacionados, ou com o Plano Nacional das Artes, com os quais estamos a colaborar também neste projeto para 2023. Resta saber o que é que vão apresentar. Eu sei que só mais à frente, Pedro Penha, é que vão divulgar, mas o que é que podemos já assim dizer aos nossos ouvintes e ao público aqui presente sobre o que irão levar pelo país? De alguma forma, essa programação tenta, de facto, plasmar aquilo que aconteceria num ano regular aqui no teatro. Quer dizer que há produções maiores que estariam na Sala Garrett e que estarão depois em 24 também aqui na Sala Garrett, porque tudo o que não é apresentado em Lisboa durante esse ano de 23, algumas coisas certamente regressarão depois aqui ao Rossio. Outros espetáculos mais pequenos, de outra tipologia, espetáculos infanto-juvenis, propostas que vão de encontro também ao público escolar, comédias, espetáculos contemporâneos. De facto, não posso falar de títulos nem de artistas, porque de facto isso vamos anunciar em novembro, mas diversidade sem dúvida, pluralidade e essa ideia de projeto transformativo não só para o território, mas também para o próprio Teatro Nacional. Mas podemos antecipar o futuro, podemos falar do que é que vem ao Dona Maria ainda antes do Dona Maria sair pelas portas fora pelo país, não é? Sim, esse mote acho que ele de facto também nos serve para vislumbrar o que poderá ser 2023. Antecipar o futuro para mim é também uma metáfora no fundo de todo o teatro, porque o teatro tem sempre essa promessa do que poderá ser. Muitas vezes quando lemos uma peça de teatro, e estamos aqui nesta livraria, o exercício cheia de peças de teatro, o exercício é justamente esse, é pôr a imaginação a trabalhar e pensar como é que estas palavras escritas, impressas no papel, elas se podem transformar num espetáculo ao vivo, e o antecipar o futuro é esse movimento. Pensar que o Teatro Nacional é um teatro de memória, é um teatro de história, é um teatro de arquivo, é um teatro onde estão os grandes nomes da dramaturgia portuguesa, mas é também um teatro que se projeta de facto no futuro e que de facto tenta antecipar nesse sentido de perceber o que é a arte que ainda não sabemos qual é, como antecipa de alguma forma não só as questões sociais, mas muitas vezes também as questões artísticas. Especificamente, o Antecipar o Futuro é um ciclo de arte contemporânea, com conferências, instalações, concertos. Vamos apresentar o resultado de 2 residências que já aconteceram no espaço do tempo, num processo com o patrocínio da entidade que se chama também justamente Antecipar o Futuro. Portanto, é um momento exploratório e que por isso faz também sentido que a temporada possa abrir com esse olhar posto no futuro. E a rede Eunice AGEs vai continuar, Rui Catarino, vai continuar mesmo durante esse ano em que o Dona Maria andará pelo país? Sim, ou seja, todos aqueles que são os projetos de continuidade, é assim que costumamos chamá-los, do Teatro Nacional Dona Maria II, continuarão em 2023. Não serão afetados, digamos assim, pelo facto de o teatro sair porta fora e ir pelo país. E, portanto, a rede Eunice AGEs continuará com os seus objetivos, ou seja, de uma relação continuada com cada um dos teatros parceiros e que tem uma lógica de funcionamento que tem sido muito aquilo que é a nossa preocupação e de que eu falava há um bocadinho, que é de tudo aquilo que nós fazemos deve deixar um lastro. Não gostamos de ir apresentar um espetáculo e voltar. Gostamos de ir apresentar um espetáculo, fazer um workshop, trabalhar com as equipas locais, conhecer a criação local, criar mais sementes no terreno. E a Rede Eunice AGEs tem tido este condão de, nos teatros que já fizeram e fazem parte da rede, nesses 3 anos em que integram a rede, recebem 3 produções de características distintas e um conjunto de outras atividades que tendem a capacitar mais
mais os teatros, sem uma perspectiva, obviamente, de todo paternalista, mas nós, sendo um teatro nacional, temos uma responsabilidade por ajudar a qualificar, no fundo, a oferta cultural, mas também as equipas, muitas vezes. E, portanto, essa adequação àquilo que muitas vezes são as necessidades de meios que não têm tanto acesso, porque não são tão centrais àquilo que é a programação cultural, é algo que continuará no terreno. E é uma rede que tem o nome de uma das senhoras do teatro. Há outro senhor do teatro que será homenageado nesta nova temporada, Rui de Carvalho, os seus 80 anos de carreira, Pedro. Sim, quando se repete esse número, 80 anos de carreira, ele parece já um feito altamente extraordinário que já nem sequer é desta terra, não é? E ter aqui o Rui de Carvalho num teatro que foi a sua casa durante muitos anos, onde muitas peças... Aliás, está ali na entrada, uma das Está aqui fotografias na entrada, dele, das fotografias lado a lado no Rei Lear, sim, com a Eunice Munhoz. Voltar a tê-lo aqui, numa casa que foi sua, mas será sempre sua, acho que é de uma justiça elementar de celebrar essa carreira brilhante deste grande ator. E quando é que irá acontecer? Isto acontece em novembro. Em novembro, sim, 22. Nesta temporada haverá ainda espaço para os 200 anos da independência do Brasil. De que forma é que este diálogo transatlântico será feito aqui no teatro, Pedro? Houve uma aproximação com o Adito Cultural da Embaixada do Brasil, que se mostrou muito interessado em colaborar com o teatro e, de alguma forma, divulgar alguns autores brasileiros, que, sendo uma dramaturgia também ela muito diversa e muito importante, é relativamente desconhecida do público português, e sendo que escrevemos na mesma língua, acho que há aqui alguma perplexidade também porque é que isso acontece, porque é que se edita pouco teatro brasileiro em Portugal e vice-versa, também porque é que se edita pouco teatro português no Brasil. Então encontramos 4 títulos de 4 autores bastante emblemáticos da dramaturgia brasileira e vamos fazer 4 sessões de leituras encenadas com atores da casa e atores convidados, com 4 encenadores também, cada um deles tratando do seu autor, e será um momento também celebratório dessa grande vitalidade que o teatro brasileiro sempre trouxe, e abarcamos aqui sobretudo o teatro do século XX, mas de décadas diferentes, para também dar alguma variedade estética ao que é esta dramaturgia. Rui Catarino, a rádio vai continuar a vir também aqui ao teatro na nova temporada, há também a poesia. Que outras formas é que o teatro continua a reinventar-se para marcar também a atualidade artística? De que forma é que nos próximos meses isso também irá continuar a acontecer? A Maria João falava um bocadinho da extensa missão do Teatro Nacional, plasmada em lei, e que, naturalmente, cada direção artística e cada administração tem vindo a interpretar da sua forma. Esta semi-temporada que temos de setembro a dezembro, eu acho que, como o Pedro dizia, denota muito bem aquilo que são as linhas de força do que tem sido a ação do Teatro Nacional da Ana Maria II na interpretação dessa extensa missão que lhe está consignada. Vai muito para lá daquilo que é só os espetáculos em cena. O trabalho que o Teatro Nacional tem vindo a dedicar na área da acessibilidade, por exemplo, na criação de condições de acesso equitativo às suas atividades, não só espetáculos, para pessoas com incapacidades ou deficiências, é algo de que nos orgulhamos muitíssimo e para o qual temos tido o precioso apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que tem criado, de facto, e isso é um prazer ver, uma naturalidade que não existia antes, embora naturalmente haja outros teatros que fazem este trabalho também, e isso obviamente ajuda, porque há uma massa crítica que se vai criando e que vai de facto eliminando as barreiras ao acesso que as pessoas com incapacidades ainda têm. E isso é um exemplo daquilo que nós gostamos de designar como a nossa contribuição para a democracia cultural. Ainda se fala muito da democratização do acesso, e é muito importante, mas mais do que isso é preciso a criação de uma verdadeira democracia cultural, em que a relação entre as instituições culturais e educativas, as populações, não é unívoca, não é de emissor-receptor, mas é de participação, e essa é uma linha de trabalho que é transversal àquilo que tem sido a ação do Teatro Nacional da Ana Maria II e que queremos, no ano de 2023, será ainda mais democraticamente acessível pelo país inteiro. Se me permites, gostava também de destacar um espetáculo, Zoo Story, a encenação do Marco Paiva, que conta com 2 atores surdos, depois de um
período de workshop chamado Mãos Adentro, dirigido pelo próprio Marco Paiva, com o apoio da GDA e da Santa Casa da Misericórdia, e que é exemplar disto que o Rui estava a dizer, porque é um espetáculo que conta com 2 atores que têm uma deficiência muito óbvia e que será muito óbvia para o público, mas que não está posto em nenhuma espécie de gueto de programação. É da programação regular do Teatro Nacional de Ana Maria II e, nesse sentido, acho que é este esforço tem também este género de recompensas, de perceber que esta distribuição, e que no fundo é uma espécie de justiça social elementar e que obviamente tem de chegar à cultura, acontece depois concretizada em propostas artísticas como esta. No ensaio geral, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados hoje. Neste ensaio geral de fim de ano letivo e olhando a nova temporada e o trabalho realizado pelo Teatro Nacional de Dona Maria II, permitam-me que coloque as minhas interrogações hoje em estilo de balanço e de projeção. Antes do mais, considerando o momento em que, pelas vicissitudes próprias da renovação do teatro, se prevê a ideia de itinerância e de descentralização. E cabe perguntar, em que medida o atual panorama do teatro em Portugal nos permite encarar uma dinâmica em que as iniciativas se possam intercruzar entre a internacionalização, a animação cultural local e o efeito pedagógico e educativo. De facto, tudo se articula, mas cabe perguntar qual a perspectiva atual do teatro em Portugal nestas diversas dimensões. Invocando um autor do nosso século XVI, agora chamado à ribalta, como Jorge Ferreira de Vasconcelos, no qual encontramos a linguagem culta e humanista e a linguagem popular, em que medida poderemos aproveitar a conjuntura presente para incentivar a componente pedagógica do teatro em que tenho insistido, na comunicação, na língua, na expressão cênica, no cosmopolitismo, na abertura de horizontes novos, numa cultura inovadora e viva, capaz de articular raízes históricas e modernidade e a missão cívica do respeito mútuo, do diálogo cultural e da cultura da liberdade e da paz, aproximando a cultura das pessoas. Através do teatro e da itinerância, não poderemos aproveitar as sinergias múltiplas de que dispomos para colocar, pelo teatro, as artes no coração da educação e da cultura? Pedro Penin. Bom, isto é excelente, podemos usar estas declarações quase como um mote também para a Odisseia Nacional. Sim, de facto o Teatro Nacional, quando vai para o território português em 2023, não está a inventar nada, está só a pôr uma lente de aumentar sobre estas realidades, que elas são já muito diversas. Também ao contrário do que as pessoas pensam, que há pouca coisa, as coisas acontecem, há muitos artistas que vivem fora dos grandes centros e que fazem um trabalho muito meritório. Nós queremos coproduzir também com estes artistas e isso para nós é muito importante, pensar também que há obviamente uma divisão no país muito clara, geográfica, entre litoral e interior, e que o interior tem muito menos acesso do que acontece no litoral e que portanto vamos dar mais atenção a essa geografia, mas depois esta forma de entrecruzar as artes também com a educação, vamos propor vários workshops e também um trabalho com as escolas, de grande proximidade das escolas. Vamos continuar com a nossa programação internacional, nomeadamente o espetáculo Catarina, a Beleza de Matar Fascistas, vai continuar a circular, tem circulado por toda a Europa, por todo o mundo e assim continuará, e esperemos que outros espetáculos do Teatro Nacional também possam seguir esse exemplo, mas no fundo estamos a falar de coesão territorial e essa coesão territorial, o teatro pode ser uma belíssima arma e uma arma do bem para que essa coesão territorial se possa afirmar cada vez mais e a Odisseia Nacional é, sobretudo, isso, essa vontade de aproximação. Catarina. Só dar uma nota adicional em relação à questão da internacionalização, não é? Porque o professor Guilherme Oliveira Martins foca bem esta questão das diferentes escalas nas quais as instituições culturais e um Teatro Nacional, por maioria de razão, devem laborar. E nesta questão da dimensão internacional, para além da circulação de espetáculos, e nomeadamente o Catarina, a Beleza de Matar Fascistas, que teve uma carreira difícil aqui no teatro por causa de questões de Covid, mas
mas que estamos a trabalhar afincadamente para que o público português e lisboeta possa ver com mais sessões disponíveis. Até porque esgota sempre. Até porque esgota sempre. As 3 carreiras que já teve em Lisboa foram todas elas muito curtas por questões de programação, de Covid e etc. E, portanto, estamos a trabalhar para que haja mais sessões disponíveis para que as pessoas possam ver, mas ainda na dimensão da internacionalização, essa tem sido uma área em que este teatro tem investido fortemente na sua presença nas redes internacionais, na integração em múltiplos projetos financiados pelo programa Europa Criativa. Tivemos em fevereiro deste ano um festival gêmeo com a Maison de la Culture d'Amiens dentro de um projeto que se chama APAP Feminist Futures, que é um desses projetos da Europa Criativa, que tem na sua essência a possibilidade de promoção de artistas portugueses e da sua inserção nessas redes em circuitos de coprodução internacional. Portanto, temos artistas que têm circulado muitíssimo internacionalmente graças a este trabalho de angariação de parcerias múltiplas com os nossos congêneres, não só nacionais, mas outros tipos de teatros pela Europa fora, que levam a experiências internacionais de muitos artistas portugueses. E esse trabalho é um trabalho absolutamente essencial. Também fará uma circulação. A Raquel André é um excelente exemplo de como uma artista portuguesa proposta pelo Teatro Nacional Dona Maria II se integrou nessa rede APAP e circulou por quase todos os 11 parceiros dessa rede, quer enquanto coprodutores, quer enquanto meros apresentadores do seu trabalho. E esse é um trabalho de que nos orgulhamos muito, às vezes um trabalho um bocadinho mais invisível para o público, mas que vai criando raízes e que vai criando estas teias de relações das quais o teatro é feito, não só a nível nacional e a nível regional e local, ao nível da freguesia e da escola e do jardim de infância, mas também ao nível daquilo que é o sistema cultural europeu e o acesso às grandes redes de coprodução que existem. Podemos falar de um rejuvenescimento do público do teatro, Pedro Penin. Esperam isso? Sim. O Guilherme Oliveira Martins falava em conjuntura e, de facto, há aqui uma conjuntura muito favorável, não só pela rede de cineteatros ter tido esta alavancagem bastante importante financeira, mas também em termos da sua operacionalidade e que muito nos vai ajudar também a estar mais próximos, mas esse público, obviamente, também se aproximará muito mais destes equipamentos. Há aqui uma dimensão da cultura popular que também falava, também é bastante importante neste caso, porque há um trabalho que vai ser muito próximo com as comunidades, um trabalho artístico com as comunidades, de perceber que comunidades são estas, o que é que se faz nas várias regiões, que diferenças é que conseguimos encontrar em termos de atividade cultural e, como disse, não vamos inventar, mas vamos de alguma forma criar uma cola nossa, Teatro Nacional da Dona Maria II, que possa dar aqui uma visão que eu acho que é histórica, na verdade, é inédita, mas é histórica, de um retrato do que é este país em 2023. Esta ideia da descentralização é algo que nós, na realidade, temos rejeitado enquanto ideia fundadora deste projeto de circulação. Não queremos que o projeto Odisseia Nacional seja entendido como uma embaixada de Lisboa que se pavoneia pelo país, mas, pelo contrário, a criação de novos centros no país e de tirar o foco daquilo que são, tradicionalmente, os centros culturais, digamos assim, do nosso país, que é o litoral, e nomeadamente Lisboa e Porto, mas com o nosso trabalho, esperamos, e na realidade não sendo ingênuos em relação à carga que o nome Teatro Nacional Dona Maria II e que, aliás, o nome Amélia Rei Colasso ainda tem no país, são múltiplos os teatros, ficámos agora a saber. Vimos muitas placas de inauguração de vários teatros espalhados pelo país, feitos pela Dona Amélia Rei Colasso, quando era diretora deste teatro. E, portanto, é um voltar a esses tempos, de certa forma, só no sentido desta circulação, mas que não tem a ver com uma descentralização, que achamos que é uma ideia um bocadinho do centro para a periferia, mas não, pelo contrário, é encontrarmos novos centros no país que sejam sustentáveis, que criem capacidade para terem uma escala completamente diferente em termos daquilo que é o seu acesso e a sua participação culturais, para a qual nós esperamos dar o nosso modesto contributo. Agradeço a Rui Catarino e a Pedro Penin terem estado neste ensaio geral ao vivo, com assistência técnica de Diogo Rosa. Para quem nos ouve, agora basta procurar a bilheteira, seja aqui em Lisboa até ao final do ano, seja pelo país durante 2023, escolher o que quer ver. Quanto a nós, na rádio, vamos de férias, regressamos em setembro com novas sugestões culturais para si, que também passam aqui pelo Dona Maria. Até lá, um bom verão e não se esqueça, a cultura é uma boa companhia de férias.